Olá a todos, eu gostaria de desejar uma boa tarde. Para mim, eu estou gravando de tarde para vocês. Meu nome é Camila Medina, eu sou mestre em comunicação com área de especialização em tecnologias da comunicação e estéticas, formada pela UFRJ. E eu estou aqui nesse grupo de trabalho número 3, intitulado Memória e Tecnologias Digitais, como vocês podem ver no template aqui, para apresentar a vocês o trabalho, deixa eu ver que horas são, 4h34, para apresentar o trabalho Primeira Bienal de Arte Digital 2018, abordagem da experiência de público de arte, ciência e tecnologia. A minha questão para elaborar essa pesquisa e, eventualmente, elaborar esse artigo que eu estou apresentando aqui para vocês, se deu no meu questionamento sobre como criar um arquivo sobre a experiência do público. Eu me preocupo muito com a realização de uma documentação e, enfim, culminar na construção de uma memória sobre a exposição de arte, ciência e tecnologia, sobre as artes híbridas, sem considerar na documentação o comportamento do público, como esse público recebeu a exposição, interagiu com os recursos daquela exposição, como acessou o conceito da curadoria e também como interagiu, como entrou em contato com as obras de arte, entendendo um pouco melhor o papel do público, o papel do espectador nesse contexto de exposição de arte, ciência e tecnologia. Então, no artigo, eu entro em detalhes sobre o meu diário, meu relato de campo sobre o comportamento do público na primeira Bienal de Arte Digital, que aconteceu em 2018, no Oi Futuro Flamengo, Rio de Janeiro. Mas aqui, para esse tempo curtinho que temos juntos, eu vou falar apenas sobre a questão da abordagem metodológica, que para mim é a questão, o ponto que eu gostaria de discutir com vocês eventualmente nesse grupo de trabalho. Eu decidi propor como uma forma de documentação da experiência do público em exposições, enquanto está visitando a exposição, a abordagem metodológica da realização, da elaboração, redação de um relato denso. E com isso eu estou usando aqui como metodologia eu estou usando como referência a antropologia cultural e a escrita etnográfica como referência aqui, como meu ponto de partida para pensar essa documentação e essa construção de memória. Então, para mim, a escrita etnográfica, o que ela traz de novo, o que ela me possibilita? Uma questão que eu via muito como profissional, trabalhando no setor educativo de museus, centros de artes, é que, normalmente, o relato e a documentação da exposição se foca muito no objeto da obra de arte, o objeto de arte que está em exposição, e quais são os conceitos veiculados pela curadoria através da seleção e, eventualmente, da forma como a curadoria relaciona esses objetos no espaço. Mas eu queria entender como é que o público de arte, especialmente o público brasileiro, estava começando a se familiarizar, a ficar mais íntimo, mais à vontade com essas exposições de artes digitais e que relacionam arte, ciência e tecnologia. Eu estava muito interessada em entender qual era o lugar do espectador. E para entender o lugar do espectador, eu precisava acessar a experiência do público. E a escrita etnográfica, ela permite que, através da observação participante, eu descreva uma série de situações desculpa, eu estava aqui conferindo a minha cola, uma série de situações em que você consegue, a partir da descrição de gestos, formas de falar,
comportamento, temperamento, personalidade das pessoas, como elas de fato estão se sentindo em torno da obra e estão acessando a experiência da exposição. Não apenas a gente escreve, relata sobre as intenções de interação, né? Você vê como as pessoas em diferentes contextos sociais, sociais e culturais, enfim, elas interagem, trocam com obras de arte. Para mim, a escrita etnográfica fornecia essa capacidade, então eu acabei enveredando por ela. O que me surgiu ao estudar e me aprofundar sobre a escrita etnográfica como método foi de que eu passei a compreender de que eu precisava me abrir e me permitir, enquanto pesquisadora, a ser vulnerável. E aqui deixei bem grandão, assim, né, na apresentação, a necessidade de me deixar ser afetada. E o que é ser afetada? É me deixar sentir afetivamente os ânimos e os temperamentos do público interagindo com a obra de arte. Entender na carne, na presença, no contato com o público de igual para igual, de forma horizontal, o que ele estava sentindo e as diferenças de comportamento, de interação que o público demonstrava, de acordo com certos detalhes, com certos recursos, né, certas questões que a organização do Centro Cultural enfatizava ou que a curadoria conseguia fazer valer pelo plano de comunicação ou pelo plano de mediação. Existem vários aspectos, tanto técnicos quanto comportamentais, que acabam influenciando a forma como o espectador ele vai se aproximar da obra de arte e da exposição. Então, eu vi que eu precisava me deixar ser afetada. Eu precisava me posicionar de uma forma diferente, não como pesquisadora, não como alguém próxima à organização, próxima ao setor educativo, por exemplo, porque eu queria viver a experiência do público. Eu queria essa aproximação um tanto que literal do que poderia acontecer, das diferentes experiências que poderiam se suceder. Então, eu utilizei o termo cunhado pela antropóloga Favre Saada, de que ela precisava se deixar ser afetada. É uma terminologia cunhada por ela, e ela cunhou esse nome, né, esse conceito, pela questão de que ela via que a observação participante não podia se basear na manutenção de um informante. Por que acontece? O informante na antropologia e na escrita, né, do relato denso é aquele que realmente, na visão da Favre Saada, é aquele que de fato realmente vive a situação. E ao viver essa situação, esse informante depois ele conta tudo para o pesquisador o que aconteceu. E o pesquisador faz um filtro, né, ele vê o que realmente é interessante assim, para ele, e ele vai relatando aquilo, né? E eu vi que eu não poderia fazer isso, eu não poderia talvez me fiar no mediador, ou no curador, ou na educadora. Eu não queria depender desses personagens, porque eu via, pela minha experiência prévia, que essas pessoas elas têm uma posição, elas têm uma forma de falar sobre aquilo que me preocupa. Eu já estou quase para 10 minutos, né? Tudo bem. Então, mas isso é muito importante, por isso que eu vou perder um tempinho com isso, né? Isso é uma questão que as pessoas perguntam muito, por isso que eu estou enfatizando um pouco isso. Então, eu decidi que eu não iria manter um informante. Claro que eu entrevistei várias pessoas quando eu me inseri no campo da primeira Bienal de Arte Digital, mas eu aboli a observação participante no sentido de que eu não vivia a situação, né? Eu realmente me coloquei participando da experiência de visitação mais e mais uma vez. Isso quer dizer, sim, que eu visitei várias vezes a exposição
e que eu assumi que o público seria, antes de tudo, eu mesma. Eu assumi que eu, como pesquisadora, precisava, de alguma forma, ser reconhecida entre os visitantes como uma visitante e ter um processo de empatia que vai muito além de alguém informar sobre a experiência, mas viver essas experiências como visitante. Eu assumi diferentes papéis para entender o comportamento do público. Então, eu vou falar muito rapidinho sobre a primeira Bienal de Arte Digital, que uma coisa que foi muito importante para mim, para escrever esse relato denso, e eventualmente meu diário de campo com as considerações finais da pesquisa sobre o comportamento do público na primeira Bienal de Arte Digital, que aconteceu em 2018, é que eu precisava sempre estar assombrada por distâncias sociais, psicológicas, intelectuais que eu poderia ter, que talvez eu não soubesse, porque eu tomei uma posição de me deixar ser afetada e, além disso, eu sou uma pessoa que trabalhei no setor educativo, trabalho com produção cultural, então eu tenho uma vivência, eu entendo dos códigos, das normas, dos valores que compõem todo esse cenário que é a situação de exposição. Mas só porque eu estive sempre muito próxima, não quer dizer que eu tenha maior capacidade analítica. Eu precisava estar assombrada por certos pensamentos automáticos, eu vou dizer assim, por certas antecipações, expectativas e posicionamentos que eu sempre tomei por ter sido uma pessoa da área, por ser uma pessoa da área. Então, essa coisa toda, essa questão de vou me deixar ser afetada, vou ser o público para relatar, para escrever o meu diário de campo, ela é uma decisão perigosa também. Ela não é fácil no sentido analítico, porque só porque eu estou de perto não quer dizer que eu estou de fato participando. Pode ter algumas distâncias que eu não estivesse consciente. Então, ao longo do meu relato de campo, eu fui preocupando de anotar, inclusive, certos pensamentos automáticos, certas expectativas, antecipações que eu não vi se desdobrando, e comparar isso com o que eu vi o público fazendo, com as informações que me eram dadas durante a entrevista. Então, durante o artigo, se vocês tiverem interesse de ler eventualmente, espero que sim, que tenha sido uma boa amostra grátis do que se trata a minha pesquisa, mas eu sempre estive preocupada de fazer realizar visitações sozinha, como uma visitante comum, sem estar acompanhada de nenhum dos outros visitantes que eu fui mapeando, categorizando ao longo do meu trabalho de campo, né? Então, eu sempre tive essa questão de fazer o contraste. Como é que eu estava me sentindo visitando sozinha e o que eu observava, o que eu vivia, vivenciava, sentia quando eu estava em determinadas experiências de visitação. Existem diferentes contextos de visitação que se dão durante a exposição. A primeira Bienal de Arte Digital não foi uma exceção. Cada centro cultural tem as suas particularidades, especificidades, não por conta da programação, mas muito mais por conta da sua localização e, claro, também do que se propõe a falar sobre e como é que acessa o público, né? Qual é o plano de comunicação do entorno do centro cultural, mas também não só do entorno da sociedade, do país, em relação ao turismo cultural, também isso é importante. Então, eu tenho aqui algumas imagens, vou passar mega rápido, porque eu já passei muito da hora, não sei nem se vai ter algum problema. Essas imagens que foram cedidas pela curadoria, pela organização do projeto da primeira Bienal de Arte Digital. E eu gostaria de agradecer imensamente ao Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia, não só por terem demonstrado interesse pelo meu trabalho e terem aceito a minha apresentação, mas por terem conseguido, com êxito, realizar o 6º Seminário de Artes Digitais, agora em março de 2021. Muito obrigada e desculpa pela demora. Eu agradeço.